Em alguns segundinhos deve começar. Agora foi. Tá. Gente, então, olá, boa tarde para todo mundo. Acho que muitos não me conhecem. Eu sou a Beatriz, eu sou psicóloga e mestre também pela UNB. E esse ano eu vim para São Paulo para tentar fazer um doutorado aqui na USP. Gostei muito do que vocês estão fazendo no laboratório de vocês, então eu estou me inserindo aí, por enquanto eu vou ser pesquisadora bolsista técnico-científico, né? Acho que é esse o nome da bolsa. E o objetivo é que eu escreva durante esse semestre o meu projeto de doutorado para aplicar ainda esse ano, se der. Então, uma breve apresentação, assim, essa sou eu. E o objetivo de hoje, então, foi mostrar os meus dados do mestrado. Foi o maior desafio, assim, foi selecionar o que mostrar, porque um mestrado é muita coisa, né? Muita informação, você está respondendo muitas perguntas. Então, eu escolhi, assim, o must, o essencial mesmo, aquela coisa que é a mensagem para levar para casa, para mostrar para vocês. Não tem nada de diferente do que a gente do que vocês já tinham feito nos outros encontros. A única coisa que vai ter diferente é a análise de mediação e a bayesiana que eu rodei. De resto, assim, eu acho que eu até peguei muita coisa do código de vocês mesmo. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para... vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu abrir aqui o R. Sim. Agora, vocês estão vendo o R, né? Agora o R, isso. Tá. Então, eu não usei o Markdown, o R Markdown, porque eu achei que ele dificultou um pouco a minha vida. Eu tentei, então, deixar o código mais limpo e mais informativo possível. Espero que tenha funcionado para vocês, mas eu achei um pouquinho melhor do que o Markdown, não consegui me adaptar muito a ele. Então, bom, eu usei aqui o código normal no R. Mas antes de começar, na verdade, eu queria mostrar para vocês uma figurazinha do meu procedimento, mas eu queria mostrar muito rapidamente, só para mostrar, assim, mais ou menos a ideia e para que as análises façam mais sentido para vocês, né, quando eu for rodando. Então, o meu objetivo foi avaliar o efeito da TDCS e de uma prática comportamental que se chama prática de recuperação sobre a memória de indivíduos saudáveis. Então, eu cruzei essas duas variáveis para identificar se elas duas associadas teriam um efeito melhor, um efeito aditivo para a memória, em relação ao uso isolado das duas técnicas. Então, os participantes fizeram parte de 2 sessões, com intervalo de 48 horas entre as 2 sessões. O importante aqui é falar da TDCS. A TDCS foi aplicada em F3, anódica e Sham. E os participantes... Então, a manipulação crítica, assim, do estudo aconteceu aqui, onde vocês veem esse quadradinho de prática de recuperação, que é retrieval practice em inglês, e reestudo. Isso aqui que é o mais importante, assim, que vale a pena destacar. Então, a prática de recuperação, sendo muito breve assim, ela consiste em recordar uma informação da memória sem o auxílio de pistas. Enquanto o reestudo consiste em reler uma informação várias vezes, e aí depois a gente avalia o efeito de uma prática ou da outra sobre a memória, sobre a retenção da informação. Então, o que eu fiz foi aplicar a estimulação junto de um paradigmazinho, assim, em que as pessoas faziam 2 ciclos de aprendizagem de uma lista de palavras categorizadas, e 2 dias depois, a gente avaliou a memória desses participantes. Eu só vou avaliar aqui com vocês, só vou analisar aqui com vocês os dados de recordação livre, mas tem uma especificidade aqui também na recordação livre, porque eu também avaliei o grau de agrupamento semântico que as pessoas apresentaram na recordação livre. Então, eu também avaliei o grau com que elas recordaram palavras de uma mesma categoria semântica juntas, porque isso também é uma evidência de que isso também é uma técnica bastante útil para que a gente melhore a retenção da informação. Então, o tempo inteiro eu vou falar RP e reestudo, vocês vão ver que no banco tem muito isso, estimulação anódica e Sham, e é isso. E as variáveis principais que eu vou avaliar é a recordação livre e o agrupamento semântico. É só isso que vocês precisam saber para entender o que eu fiz aqui no banco. Então, tá. Então, para começar, aquele básico, né, você checa o diretório que você tá. Eu tô aqui, se vocês estiverem rodando junto comigo, se certifiquem de que no diretório de vocês tem esse banco aqui que eu enviei para vocês. Eu queria só que vocês não compartilhassem o banco com outras pessoas, porque eu ainda não submeti o meu artigo para nenhuma revista, eu vou fazer isso essa semana, mas ainda não fiz isso, por falta de tempo mesmo. Então, beleza. Primeira coisa é rodar os pacotes que a gente vai usar.
eu já tenho eles instalados, então eu só vou dar um apply aqui, nesses pacotes todos. Eu criei um objeto, né, com todos os pacotes, e depois fiz um apply que aplica essa função aqui nesse objeto. Então, ele faz um library em todos esses pacotes aqui que eu rodei aqui. Então, rodei todos os pacotes que eu vou precisar para essas análises. Depois, ler o banco de dados, também acho que é algo trivial, até já vimos bastante isso aqui nos outros encontros. E aí é legal dar uma olhada, assim, nas primeiras linhas do banco, para ver se não tem nada muito esquisito, se o R leu certo. Aparentemente ele leu certo. Como vocês podem ver, tem muito dado aqui de recordação livre, que, na verdade, agora eu vou excluir daqui a pouco, porque isso não vai ser analisado agora. Não os dados de recordação livre da primeira sessão, mas sim os da segunda sessão. Então, aqui tem... Beleza, o banco tá ok, mas eu não vou usar boa parte dele com vocês aqui. Então, em seguida, o que eu fiz foi rodar esse select-c aqui para tirar todas essas colunas que eu não vou usar, para deixar o banco bem mais enxuto. Então, rodei isso aqui, e agora o banco tá outra coisa, né? Tá bem menor, e tá realmente só com as variáveis que a gente vai analisar aqui. Então, tá. Depois, o que eu fiz? Sim. Uma coisa importante, uma função super útil e importante é essa glimpse aqui. Com ela, você consegue olhar o seu banco transformando as colunas em linhas. Então, você também consegue ver a classe das variáveis. E tinha algumas variáveis aqui que são categóricas e estavam aqui como inteiros. Então, eu precisei dar uma organizada nisso. Usei essa função deput aqui também. Ela é bastante útil porque ela te dá o nome de todas as suas variáveis. Então, quando você precisa escrever as suas variáveis em alguma função, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Essa função é bastante útil de vez em quando, para não ter muito erro de digitação, né? Então, eu usei aqui um mutate para transformar as variáveis que eram fatores em fatores, e também, depois, aqui embaixo, para transformar quem era numérico em numérico. A maioria já estava como numérico, mas eu rodei esses dois parágrafos aqui para ficar mais certinho mesmo. Então, quem é fator agora é fator, e aí pediu o glimpse de novo, e agora sim ele organizou. Fatores aqui, as variáveis, tipo de aprendizagem, modalidades da estimulação, estão aqui como fatores, porque de fato elas são o grupo, né? Então, e as demais, que são contínuas, estão aqui tudo como double também. Exceto o sexo, né, que, enfim, é fator. Eu achei esquisito a idade e o sexo aqui no final do banco, então eu fiz um relocate aqui só para levar elas para o início do banco, porque na hora de fazer uma tabela fica melhor, de deixar todas as demográficas assim no início. Mas é só uma questão de toque mesmo. Isso aí foi toque meu. Bom, em seguida o que eu fiz foi rodar uma tabela com o Table 1, o Table 1 escrito por extenso, aqui o pacote Table 1 com 1 escrito por extenso. Então a primeira coisa foi definir as variáveis que eu queria na minha tabela. Depois eu rodei a tabela mesmo. Vocês já viram isso também nos encontros passados. E aí rodei para printar a tabela. Inicialmente ela tá aqui super simplona, assim, tá bem simples, mas já dá para dar uma olhada geral, assim. Só que agora eu quero nomear aqui os níveis das variáveis. Então, o que eu fiz aqui em seguida foi nomear esses níveis. Então, agora eu rodei de novo. Agora sim, tá tudo com os rótulos certinhos. Então, reestudo, eu codifiquei como 0, taxa de recuperação como 1, anódica 1, Ixan 0, homens e mulheres, agora tá tudo certinho aqui. Dá para dar uma olhada geral. Aqui, por exemplo, a média da idade, os participantes tinham em média 20 anos. Eles eram bem novos mesmo, porque eram... eu chamei os participantes das disciplinas da graduação mesmo, então acabou vindo um público bem novo. Mas tudo bem, assim, isso não é um problema. E aí, o legal também desse Table 1 é que dá para você estratificar a tabela em função do que você quiser. Assim, aqui, com esse argumento extrato aqui. Aqui o que eu fiz foi dividir a tabela em função da modalidade da estimulação. Então, aqui agora eu tenho uma coluna para estimulação anódica e outra para estimulação Chan. E aí, algumas coisas interessantes que dá para ver aqui é a alocação de participantes, né? Quantos participantes tinham em cada grupo, aqui tudo certo, quantos homens e quantas mulheres em cada grupo, 26 homens no grupo anódico e no Chan. Enfim, pode ser interessante para alguém. Coloquei esse extrato aí. Que mais? Aqui, média de idade também. Aqui também já é interessante, já mostra a divisão do número de palavras recordadas em função da modalidade da estimulação.
Então, como vocês podem ver, essa linha aqui não foi muito diferente, assim, é claro que eu tô falando essa diferença a olho nu, né, ela é numérica, eu não tô fazendo nenhuma inferência ainda, mas não houve uma diferença muito grande na recordação de palavras entre o grupo anótico e Chan. Daqui a pouco a gente vai ver na nova que, de fato, a estimulação não teve um efeito nessa variável, e nem também no agrupamento semântico. Então, isso aqui não teve diferença, mas uma coisa interessante também é que a gente aplicou uma escala para os participantes marcarem a sensação que eles estavam sentindo com a estimulação. Então, a estimulação anótica gerou sensações mais fortes do que a estimulação Chan. Não chegou a ser forte, porque era uma escala de 0 a 10. 0 a 10? 0 a 10. Então, 2,9 ainda é bastante baixo, né? Mas foi mais do que Chan. Isso aqui foi significativo. Eu poderia também dividir aqui em função da modalidade, do tipo de aprendizagem, enfim. Poderia dividir em função de outras variáveis, mas isso aqui é só para dar uma olhada geral nos dados mesmo. Bom, mas essa tabela, apesar dela ser bem informativa, mas assim, eu acho que ela parece muito com uma nota fiscal de supermercado, assim, ela é legal para você dar uma olhada nos dados, mas não dá para você colocar no manuscrito, né? Então eu rodei também uma Table 1, uma tabela com o pacote Table 1, agora com Table 1 numérico, e aí sim ela é outra coisa, né? Aí essa aqui é a tabela bruta, assim, só de jogar as variáveis aqui que eu queria, né? Joguei aqui quem eu queria, dividi em função do grupo, e aí coloquei o banco. Mas aí depois eu vou melhorando, né? Vamos floreando a tabela. Então aqui depois eu estratifiquei a tabela em função do tipo de aprendizagem e da modalidade de estimulação. Então eu vou rodar aqui para vocês verem como fica bem melhor. Então agora eu tenho aqui um grupo maior para dividir aqui os 4 grupos. Eu achei que ficou mais bonitinho. Depois eu quis aqui rotular as variáveis com os nomes, os títulos certinhos, né? Os labels certos. Então aqui rodei, agora tá aqui Free Recall, ArcScore, erros de intrusão. E aí, por fim, eu queria tirar essa linha aqui mediana, porque eu acho que ela é bem relevante numa tabela, assim, para um manuscrito. Não queria essa linha. E aí procurei bastante na internet o que eu poderia fazer para tirar, e aí achei uma função que deu certo, mas assim, eu confesso que não entendi muito bem essa, porque é a única parte do código que eu falo, gente, essa função eu não entendi completamente. Ela é uma render function, e aparentemente ela indica que nessa variável, aqui nas variáveis, é só para mostrar a média, mas isso é até uma coisa positiva do R, assim. Positiva e negativa, né? Tem algumas coisas que não dá para entender mesmo, mas você roda e ela te dá o que você quer. Então, tudo bem. A gente não precisa dominar todos os códigos para conseguir rodar alguma coisa. Esse foi um exemplo claríssimo disso. Eu rodei isso aqui, essa função, e depois coloquei ela aqui no final do código, e agora eu tenho aqui a tabela que eu queria, sem essa linha de mediano. E agora eu fiquei bem satisfeita com a minha tabela. Bom, seguindo então, o que eu fiz depois foi testar a normalidade dos dados dessas duas variáveis, de recordação livre e de agrupamento semântico. Eu não sei se eu mencionei isso antes, mas o agrupamento semântico foi mensurado através do score arc. É por isso que eu estou chamando essa variável de arc score aqui o tempo todo. Ela é uma formulazinha que eu calculei no Excel. Foi bem complexo calcular isso, porque tem que fazer um julgamento meio subjetivo de que palavra representa qual categoria, mas enfim, só aceitem que o ArcScore está aí, e ele é uma medida do quão agrupada foi a resposta dos participantes em função das categorias semânticas presentes na lista. Bom, mas então voltando para a variável Free Recall. Eu primeiro rodei um histograma aqui dessa variável, e aí, beleza, ela visualmente ela parece ter uma distribuição normal, mas a gente precisa também do teste estatístico, né? Então eu rodei também um Shapiro-Wilk, e esse Shapiro-Wilk não foi significativo, o que significa então que de fato essa distribuição ela se assemelha, ela atende aos parâmetros de uma distribuição normal. Tranquilo, então dá para fazer testes paramétricos e tudo mais. Fiz também um ggplot, um boxplot com o ggplot, para ver se tinha algum outlier, e não, foi bem tranquilo o boxplot. Eu até acho que o banco que eu tinha, essa versão que eu mandei para vocês, ela já estava mais limpa, assim, então eu acho que antes eu já tinha, talvez, excluído algum outlier, eu não lembro mesmo. Então,
assim, até por isso, eu acabei mandando para vocês e eu já tinha uma versão mais limpa do banco, então as análises ficaram muito mais simples no R. Geralmente, quando a gente recebe um banco bruto, assim, do programa que a gente coleta, por exemplo, eu coletei no PsychoPy, ele me cuspia umas planilhas monstruosas, assim, eu fui organizando elas e aí ficou limpo desse jeito que vocês receberam, mas isso foi um trabalho bem anterior. Geralmente, a gente tem que lidar muito mais com os dados no R do que isso aqui que eu tô fazendo. Bom, então rodei esse boxplot aqui, tá tudo aparentemente certo, nenhum problema. Rodei com o ggplot. Vocês vão perceber que todos os gráficos que eu rodei, eu usei o tema clássico, eu usei eles para a vida, porque eu gostei muito desse tema clássico pro ggplot, achei que ele fica bem limpo e bem bonito. Então, eu escolhi ele para sempre. Então, rodei a mesma coisa, fiz a mesma coisa, histograma, Shapiro-Wilk e boxplot para a variável arcscore. Então, o histograma já não parece muito que tem uma distribuição normal, né? Eu também não sei se eu comentei isso com vocês, mas o arcscore varia de 0 a 1. Ele não varia de 0 a infinito. Então, um arcscore igual a 0 indicaria que a pessoa recordou a lista de palavras de uma maneira completamente aleatória. E um arcscore igual a 1 representa uma recordação completamente agrupada. Então, ele lembrou todos os itens das categorias de uma maneira adjacente. Então, ele lembrou de blusa, calça, bermuda, maçã, banana e pera. Amarelo, rosa e verde. Ao invés de rosa, banana, blusa. Então, só para exemplificar mesmo. Então, tá. Rodamos o histograma, né? E agora o Shapiro-Wilk. Aqui o Shapiro-Wilk foi significativo, então, de fato, isso indica que essa distribuição não é normal. E tudo bem, isso já foi indicado aqui visualmente. Mas, apesar dessa distribuição não ser normal, isso não foi exatamente um problema, não foi uma razão para eu rodar testes não paramétricos, porque a minha amostra é razoavelmente grande. No total, eu tinha 119 participantes, e cada grupo tinha 30 participantes. É meio que o limite do recomendado pelo Teorema Central do Limite para você poder rodar testes paramétricos. Então, eu rodei, assim, isso aqui, o fato da distribuição não ter sido normal não foi exatamente um impeditivo para mim, para eu rodar testes paramétricos. Então, rodando o ggplot, o boxplot aqui também, mesma coisa, ele não teve nada de muito esquisito aqui. Bom, então tá. Então, seguindo, eu coloquei aqui também outra maneira de rodar um boxplot sem o ggplot, mas assim, foi só para ilustrar mesmo que é possível fazer de outra forma. Tudo aqui, né, toda essa análise aqui que eu tô fazendo, se outra pessoa estivesse fazendo, provavelmente faria de uma maneira muito diferente. O R te permite essa liberdade para você fazer códigos da maneira que você quiser, existem milhões de formas, então, enfim, cada um escolhe a que prefere, né. Bom, então agora eu fui para as análises inferenciais, a nova. Basicamente foi só a nova mesmo. Então, com a nova, eu avaliei se a recordação no teste final foi diferente, a depender do tipo de aprendizagem que a pessoa foi alocada, né, no grupo, se ela fez prática de recuperação ou se ela reestudou a lista, e se a estimulação, a Nautical Chan, também influenciou a recordação. Então, rodei aqui a nova, e aí, como vocês podem ver aqui, só o efeito principal de tipo de aprendizagem foi significativo. Então, eu rodei também aqui umas descritivas para me mostrar para onde foi esse efeito, né, para que lado foi o efeito. Então, o grupo prática de recuperação, ele recordou mais palavras do que o grupo reestudo. E isso foi bem de acordo com a minha hipótese, com um efeito que tem sido mostrado na literatura de uma maneira bem robusta. A prática de recuperação, ela de fato é muito mais eficiente em termos de retenção da informação do que o reestudo. Então fica até como uma dica, assim, para quem precisar estudar para uma prova, para um concurso, enfim. É muito mais eficiente você ler um capítulo inteiro e depois você tentar recordar as informações da sua memória, talvez anotar, e depois reler de novo, fazer isso de novo, do que você simplesmente ficar relendo e grifando um mesmo capítulo várias vezes. Esse é o que a gente chama de efeito de prática de recuperação, e ele é bem robusto na literatura. Também rodei aqui um post-hoc, e plotei também esse post-hoc aqui no
no plot dá para ver um pouquinho melhor quais foram as diferenças significativas. Essa comparação aqui foi significativa, e essa também, e essa aqui também, apesar de que aqui ele comeu os meus rótulos, então eu não sei o que aconteceu aqui, mas ele não consegue deixar o rótulo caber dentro aqui do espacinho desse quadradinho aqui de plotar, não sei porquê. Eu tentei vários argumentos, eu tentei aqui esse argumento aqui, e aí tudo bem, ele muda aqui o sentido do rótulo, só que agora eu não tenho certeza se ele está rotulando só aquelas comparações que foram significativas, porque ele está aqui bem na frente delas, que foram significativas, ou não, eu não tenho certeza. Dei uma pesquisada, mas eu ainda não consegui encontrar essa resposta. Bom, ok. Então, plotando esse resultado dessa nova, eu fiz aqui uma série de passos para rodar, para plotar esse resultado. Primeiro eu criei um data frame que vai alimentar o plot. Também fiz isso no ggplot aqui. Então, ggplot também já foi falado algumas vezes, né, nos encontros anteriores. Então, você referencia o banco que você está usando, e depois você coloca as variáveis que você quer no eixo X, no eixo Y, se você quer agrupar elas em função de alguma variável. E aí aqui eu comecei fazendo um gráfico de pontos. Então, primeira coisa foi criar esse gráfico de pontos aqui, em função do tipo de aprendizagem, para ver mais ou menos como é que estavam distribuídas as respostas individuais. Depois, o que eu rodei, eu pedi para ele rodar a média e desvio dos pontos, em função dos grupos, né? Depois, eu pedi para ele, com esse face wrap aqui, eu pedi para ele dividir esse gráfico em dois, agora em função da modalidade da estimulação. Aí já tá ficando mais bonito, já tô ficando bem mais satisfeita com ele. E aí, por fim, eu arrumei os títulos, coloquei o tema clássico, e assim ficou o meu gráfico. Eu fiquei bem satisfeita com ele, eu gostei bastante. Então, ele conseguiu dividir aqui, em função da modalidade da estimulação, os tipos de aprendizagem. Aqui a gente está falando da quantidade de palavras recordadas, né, no teste final. Então, como vocês podem ver aqui, o grupo prática de recuperação, não dá para mexer aqui. O grupo prática de recuperação, aqui, recordou mais palavras, em média, do que o grupo reestudo, né? Então, realmente, foi só esse efeito que foi significativo, esse efeito principal. E é isso que a gente consegue extrair dessa norma. Eu repeti exatamente os mesmos passos agora para a variável ArcScore. Então, primeiro eu pedi eu fiz a nova. Então, a mesma coisa. Só a variável tipo de aprendizagem foi significativa. Então, pedi também aqui umas descritivas para ver em qual sentido foi. Aqui eu pedi as descritivas em função do tipo da modalidade da estimulação, mas eu quero em função do tipo de aprendizagem. Então, aqui, vocês podem ver que o grupo prática de recuperação, ele teve maiores índices de agrupamento semântico do que o grupo reestudo, e essa diferença foi significativa, né? Eu até poderia mesmo deixar aqui a modalidade da estimulação, para vocês verem que, de fato, as médias são muito similares, né? Então, realmente não houve diferença em função da modalidade da estimulação. E beleza, eu rodei também um post-hoc, e aqui eu também plotei ele. Achei legal plotar assim, porque dá para ver, fica bem visual mesmo a diferença, as comparações que são significativas, apesar de que aqui sem esse rótulo fica meio difícil, né? A gente tem que ver aqui no console o que foi significativo, e aí você vê aqui, RP anodal, reestudo anodal foi significativo. Aí você passa para cá e vê que isso aqui representa essa diferença. Tá, então na hora de plotar os resultados eu fiz exatamente os mesmos passos anteriores. Eu vou até rodar aqui de uma vez, para vocês verem que o gráfico vai sair exatamente a mesma coisa. Então, aqui a gente não teve diferença da estimulação, né? De novo, só o grupo prática de recuperação teve um efeito, só o tipo de aprendizagem teve um efeito aqui nesse agrupamento semântico. Então, essas duas barrinhas aqui estão maiores do que essas duas aqui.
Apesar dessa aqui até que tá bem baixinha, né? Aqui, visualmente, a gente até sugere que houve um efeito potencializador da estimação anódica e da prática de recuperação sobre o agrupamento semântico, né? Mas essa diferença não foi significativa, então eu não posso dizer isso, apesar do gráfico sugerir isso. Às vezes o gráfico engana. Bom, então tá. Agora eu vou partir para análise de mediação. Deixa eu só beber uma água, falei demais. Alguém tem alguma dúvida? Assim, eu não sei se eu tô passando muito rápido. Eu tenho medo porque, assim, como eu já conheço isso aqui mais do que a mim mesma, eu posso estar pulando alguns raciocínios, eu não sei. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam, porque eu não tô vendo vocês. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu não tô vendo vocês, tá bom? Aqui no chat, a Laís só disse que não tem dúvida, que tá super bom, e ninguém mais se manifestou sobre dúvidas. Ah, então tá bom, beleza. Ótimo, pode seguir. Qualquer coisa vocês gritam. Bom, então agora finalmente a gente vai chegar na parte que é um pouco diferente do que já foi feito, mas vocês vão ver, gente, assim, se vocês esperam que a Bayesiana e que a mediação seja algo de outro mundo, não é, eu vou iludir vocês, porque é muito simples. A análise de mediação nada mais é do que regressão, e a Bayesiana, o Bayes Factor, né, especificamente, ele também é muito simples, a interpretação dele é simples, e vocês vão ver que eu rodei uma Bayesiana em uma linha. E eu acho que vai dar tempo também de eu mostrar no JASP depois, que no JASP é igualmente muito fácil, até mais fácil, talvez, rodar isso aqui tudo lá. Bom, mas então tá. Para análise de mediação, eu vou precisar desses pacotes aqui, do Lavan, Latent Variable Analysis, e aí eu já instalei todos, né? Vou dar só um apply nele aqui. Então, para falar da análise de mediação, eu vou trazer aqui uma figura, é a figura já do meu manuscrito, porque é difícil falar dela sem mostrar essa imagem aqui, essa figura. Então, a análise de mediação, ela basicamente consiste em avaliar em que grau uma variável x, deixa eu até nomear aqui, uma variável x influencia uma variável y, influencia uma variável y através de uma variável mediadora. É isso. Então, a análise de mediação, ela avalia o efeito de x em y através de m. E esse efeito de x em y, ele pode acontecer através de dois caminhos. Ele pode acontecer através desse caminho direto, então, essa variável x pode afetar diretamente a variável y, e essa variável x, ela pode afetar indiretamente essa variável y, aqui por meio desses dois caminhos A, B. Então, o que a análise de mediação tem de interessante, tem de diferente do que a ANOVA já mostrou pra gente, é esse caminho indireto aqui, A, B. Então, assim, a ANOVA, na verdade, ela já respondeu pra gente que o tipo de aprendizagem influencia a recordação no teste final. Então, fazer prática de recuperação aumenta a recordação num teste posterior. Agora, o quanto dessa atribuição a um tipo de aprendizagem, o quanto dessa atribuição influencia a recordação livre no teste final através da indução de um processamento relacional que é mensurado através desse agrupamento semântico. É uma ideia meio confusa, assim, gente, mas tenham calma. Como vai ficar gravado, depois dá para ouvir mais vezes. Então, como a gente tem aqui duas variáveis de resultado nesse esquema, ou seja, duas variáveis que estão recebendo uma setinha aqui, então a gente precisa de dois modelos lineares para avaliar esses caminhos. Então, vocês vão ver, porque escrevendo o modelo linear, vocês vão ver que vai ficar muito mais simples de entender. Então, eu quero estimar o efeito do método de aprendizagem sobre o agrupamento semântico. Então, para isso, eu coloco aqui a variável de resultado, é igual ao intercepto dessa variável, mais A vezes X, mais o erro de M, né? Deixa eu abrir aqui. Então, essa aqui é a equação que resume, que explica, que descreve essa relação aqui, entre o método de aprendizagem e o ArcScore. Mas eu também preciso avaliar a relação entre o método de aprendizagem, entre
a recordação livre final através do método de aprendizagem gerada pela diferença na atribuição do tipo de aprendizagem. Então, meu Deus, essa é meio complicado de explicar, mas eu juro que com a equação vai ficar mais simples. Então, a outra equação que descreve esse modelo é essa aqui, é o y, que é igual ao intercepto de y mais, ai meu Deus do céu, tá difícil, mais o caminho b, o coeficiente b, né, vezes o m, mais o coeficiente c' vezes x, que é o método de aprendizagem, c' x, mais o erro de y. Então, vocês podem ver aqui com essas equações que a análise de mediação ela é basicamente uma regressão, duas equações lineares de regressão. E com isso, eu consigo avaliar, então, com que grau essa variável aqui mediadora está afetando a relação entre essas duas, entre o método de aprendizagem e a recordação no teste final. Só para exemplificar, eu fiz essa análise de mediação porque existe uma teoria na literatura que diz que, de fato, as diferenças na recordação livre no teste final são atribuídas ao tipo de aprendizagem que o participante passou, que gera, por sua vez, tendo o grupo de prática de recuperação gerando um aumento de agrupamento semântico e que gera mais recordação. E que, por outro lado, o grupo prática de recuperação, a atribuição de grupo, o grupo reestudo, ele engaja menos processamento relacional e, por isso, ele gera menos recordação no teste final. Então, eu quis avaliar essa hipótese. Assim, não foi do nada que eu tirei essa análise, não. Por isso, eu fiz essa análise de mediação. E aí, a gente tem aqui eu já vou dar um spoiler, né, mas daqui a pouco eu vou botar o gráfico e aí vai ficar melhor de entender, vocês vão ver. Então, agora rodando o modelo no R, né? Rodando todas essas regressões no R. A primeira coisa que eu fiz depois de instalar o pacote foi dar uma olhada geral assim, nas correlações entre as variáveis, para ver se não tem algum problema de multicollinearidade. Os pressupostos da mediação são basicamente os mesmos da regressão. Então, eu até esqueci de checar a homocedasticidade dos resíduos, mas eu acho que eu chequei antes, tá tudo ok, nas minhas análises há um tempo atrás. Então, aqui está tudo ok, a recordação livre e o agrupamento semântico, eles têm uma correlação bacana. O tipo de aprendizagem também tem uma relação ok com o agrupamento semântico. Ok, as correlações estão ok. Aqui tem gráfico de dispersão. Então, tá, não vi nenhum problema aqui nesse pair panels. Isso aqui é bem útil, eu gostei desse pair panels aqui. Primeiro você pega o banco, né, aí faz um pipe, então faça isso aqui com isso, faça isso aqui com isso aqui que eu te dei. Aí você seleciona as variáveis que você quer e pede um pair panels, é só isso mesmo. Então, a primeira coisa que você faz numa análise de mediação é especificar o modelo. Então, foi isso que eu fiz aqui. Você escreve, entre aspas mesmo, no início eu estranhei bastante, mas é isso, você descreve o modelo, especifica o modelo entre aspas, e aqui você diz cada caminho. Então, cadê aquela imagem? Aqui eu estou especificando primeiro o caminho A, depois o caminho B, e depois o caminho C, e o caminho indireto, ele é a multiplicação de A por B. Então, o caminho indireto, que envolve esses dois caminhos aqui, você multiplica os dois e você tem o caminho indireto. Então, na verdade, o que a gente quer é ver se esse caminho indireto, se ele é significativo. Porque se sim, então isso significa que a variável mediadora ela é capaz de explicar de maneira significativa parte ou toda a relação entre x e y. Então tá, o caminho A está especificado aqui. Isso aqui é como se fosse uma linha de regressão mesmo. Eu estou querendo ver esse resultado. Essa aqui é a minha variável de resultado e essa aqui é a minha variável independente, né? Critério e de resultado, critério aqui e de resultado aqui. Diferente de outras análises, aqui esse asterisco, ele está só nomeando esse caminho. Então, isso aqui não está multiplicado, o A não está sendo multiplicado pelo learning type, ele está só nomeando que esse caminho aqui é o caminho A. Essa é outra especificidade aqui desse pacote. Aqui eu fiz a mesma coisa, o caminho B eu também especifiquei, meu Deus, tá parecendo um trava-língua essa palavra.
especifiquei aqui. Caminho C, a mesma coisa, também coloquei x e y, e eu criei aqui o efeito indireto, que é a multiplicação de A por B, como eu tinha falado, esse é o efeito indireto. E o efeito total também, ele é a soma de todos os efeitos, ele é a soma do efeito direto e indireto, então ele está aqui descrito também. Então, a primeira coisa é rodar esse modelo, especificar o modelo e rodar ele. Depois a gente pede o ajuste do modelo. E tem um detalhe importante. Praxe, assim, é padrão rodar um bootstrapping pro efeito indireto na análise de mediação. Isso porque a gente não tem com muita frequência, o efeito indireto não tem distribuição normal. E uma solução padrão que foi determinada até por um pesquisador específico, Andrew Hayes, que é o cara da mediação, ele recomenda, então, que sempre se use o bootstrapping de pelo menos 5.000 resembles aqui. Eu usei 100 só porque senão vai demorar para rodar, mas assim, 5.000 pelo menos. 10.000 é muito, 5.000 é mediano, é bom, e 1.000 é pouco. Eu só tô rodando 100 porque demora um tempinho para rodar esse bootstrapping. Então, sempre rodar para estimar os intervalos de confiança dos parâmetros. E aí, tudo bem. Então, eu pedi aqui o ajuste do modelo, com esse 100 aqui, pedi para ele, eu dei aqui o meu modelo, o banco de dados, e pedi para ele fazer o bootstrapping aqui. E aí, então, pedi o summary, e aqui vai vir todas as... Aqui é o que sai dessa análise de mediação. Então, eu tinha 119 participantes, ok, número de observações, bootstrapping, aqui foram 100, era para ser 5.000, mas tudo bem, não tem problema. Aqui tem os coeficientes sem o bootstrapping, então eu vou olhar direto para esse aqui, porque é aqui onde ele fez o bootstrapping, como vocês podem ver aqui, os intervalos de confiança, os limites inferiores e superiores. E aí, o que eu preciso olhar logo de cara aqui é essa linha aqui, do efeito indireto. Ela é, para mim, a mais importante, porque o que ela me diz é se esse efeito é significativo, então a minha variável mediadora, ela é capaz de explicar de maneira significativa a relação entre o tipo de aprendizagem e a recordação livre no teste final. Então, como vocês podem ver aqui, no valor Pzinho, esse efeito indireto foi significativo. Então, eu posso afirmar isso que eu acabei de dizer. Aqui tem os intervalos de confiança, enfim. Todos esses parâmetros aqui, eles vão ser melhor observados nesse gráfico aqui, que eu vou rodar, no 100 paths. Ele faz exatamente aquele triângulozinho que eu mostrei ali para vocês. Isso aqui, todos esses argumentos aqui, eles são só florear o gráfico mesmo. Então, isso aqui é o que interessa. Esse aqui foi o resultado da minha análise de mediação. Então, o tipo de aprendizagem, isso aqui eu estou usando uma dummy variable, então eu codifiquei prática de operação como 1 e reestudo como 0, que é a condição controle, né? Então, em média, isso aqui está mostrando só a diferença entre os dois grupos, né? E em média, o grupo prática de operação teve 0,12 unidades a mais de ARC-score do que o grupo reestudo, então o grupo prática de operação agrupou mais semanticamente a recordação, o que vai de acordo com a minha hipótese. Esse aqui é o caminho A, né? O caminho B está me dizendo que mantendo isso aqui constante, então mantendo uma pessoa do mesmo grupo, duas pessoas do grupo prática de operação, que tem uma diferença de um score, ou de uma unidade de ARC-score, elas apresentam em média 11, elas recordam em média 11 palavras a mais no teste final. E aí, multiplicando esses valores aqui, vai dar, não preciso ver isso, está dizendo aqui, o AB, ele vai dar, cadê o coeficiente? 1,30? Isso aqui vai dar 1,30. Então, o efeito indireto tem esse coeficiente de 1,30. E aqui, por fim, essa relação direta aqui, esse efeito direto, ele me informa que, mantendo constante o ARC-score, então pessoas que têm o mesmo score aqui nessa variável, e que uma diferença de uma unidade aqui, né, o grupo prática de operação, vamos usar ele como referência, ele, em média, recordou 3 palavras, né, a mais em relação ao grupo reestudo no teste final, mantendo o ARC-score constante.
Então, é isso que dá para extrair dessa análise. Eu não sei se falei muito rápido, se eu pulei algum raciocínio, mas foi um dado interessante no meu mestrado, porque por mais que o ArcScore não explique toda a relação entre o tipo de aprendizagem e a recordação livre, ele explica parte. E isso já é, em psicologia, isso já é algo relevante, né? Porque raramente você vai ver uma mediação total, de um mediador explicar totalmente a relação entre duas variáveis quando ele é inserido no modelo. Então, já foi interessante para mim. Tá, então, sobre a mediação é isso. Agora eu vou passar para a Bayesiana. O tempo está acabando, meu Jesus. Mas a Bayesiana é bem rápida. Então, eu vou só dar um library aqui no meu pacote, Bayes Factor. Já tinha instalado. E aí, falando um pouco conceitualmente da Bayesiana, por que eu rodei no Bayesiana? Como vocês viram, a TDCS não teve efeito sobre a memória dos participantes. Assim, realmente não teve efeito. E um resultado nulo, ele pode significar duas coisas. Então, em primeiro lugar, um resultado não significativo, né, na verdade. Um resultado não significativo pode significar duas coisas. Em primeiro lugar, ele pode ser uma evidência para a hipótese nula e ser uma evidência contra a sua hipótese alternativa. E ele pode também indicar insensibilidade dos dados para conseguir diferir entre as duas hipóteses, entre uma hipótese que prevê uma diferença ou um relacionamento entre as variáveis e uma hipótese que não prevê relacionamento. Mas a gente com frequência é enviesado não sei, a gente com frequência tende a fazer algo errado com esse valor P, porque a gente com frequência, diante de um resultado não significativo, a gente atribui esse valor não significativo como uma evidência contra uma hipótese alternativa, quando ele não pode afirmar isso, quando ele é simplesmente insensível aos dados, às hipóteses, e com frequência a gente também faz o oposto, a gente também assume que não há efeito quando, de fato, o valor P, quando a sua manipulação, ela é uma evidência para a hipótese nula. Então, esse é só um dos problemas do valor P, assim, tem vários. E é isso que a Bayesiana vem argumentando, assim, porque o valor P tem uma série de problemas. Eu acho que não, o problema da Bayesiana não é em si, em relação à testagem de hipótese, mas sim ao mau uso da testagem de hipótese, porque o sistema de testagem de hipótese, ele não é ruim, ele é muito eficiente, ótimo, maravilhoso, mas ele também facilita a ocorrência de práticas questionáveis de pesquisa. É fácil você roubar com valor P. Então, a gente às vezes, não é nem só roubar, mas assim, é fácil interpretar errado o valor P. A gente tem uma tendência de achar, por exemplo, que um valor P muito alto, de 0,830, ele é uma evidência muito, muito forte para uma hipótese nula, quando na verdade não. Um valor P muito alto, ele pode ser só um efeito de um erro padrão muito alto, e aí beleza, seu valor P fica muito alto mesmo. Então, a gente tende a usar de maneira errada o valor P, quando o valor P não diz nada além da probabilidade dos seus dados, dado que a hipótese nula é verdadeira. O valor P só pode dizer isso e nada além. Enquanto a Bayesiana, por outro lado, ela consegue extrair mais desse resultado nulo. Então, o Bayes Factor, nem estou falando de Bayesiana, mas o Bayes Factor em si, ele para Bayesiana, para estatística Bayesiana, o que o valor P é para testagem de hipótese. Então, um Bayes Factor B, que compara uma hipótese alternativa em relação a uma hipótese nula, um Bayes Factor de X, ele diz que a hipótese alternativa é X vezes mais provável do que a hipótese nula. E isso já é mais informação do que o valor P pode nos dar, porque o valor P não pode te dar essa informação. Então, o que o Bayes Factor faz é comparar a força de evidência entre duas hipóteses, entre a hipótese alternativa e a hipótese nula. Então, isso tudo para dizer que eu usei o Bayes Factor porque eu tive muitos resultados não significativos com a estimulação, e aí eu queria entender melhor. Isso aqui é realmente uma evidência para a hipótese nula ou é uma insensibilidade dos meus dados? Então, para isso, eu rodei aqui. O que eu fiz aqui para mostrar para vocês foi rodar uma nova tradicional e em seguida uma bayesiana, para vocês verem que elas vão no mesmo sentido. Então,
Primeiro, para recordação livre, aqui vocês já tinham visto, né? O único efeito significativo foi de tipo de aprendizagem. E assim, gente, a Bayesiana é isso aqui, ó, essa linha. Não tem segredo. A única coisa que mudou de uma linha para outra é que aqui é uma análise de variância e aqui é uma nova BF. É só isso. Você consegue rodar uma Bayesiana com uma linha. E aqui eu tenho o resultado. Esse resultado eu confesso que ele é mais esquisito do que o JASP. O JASP, eu acho que vai dar tempo, eu posso mostrar para vocês bem rapidinho como é que sai no JASP. Mas então, o que é isso aqui, o que esse output da Bayesiana está me dizendo? Aqui eu estava comparando, aqui eu estou fazendo uma nova Bayesiana e ela está comparando, então, a força de evidência da hipótese alternativa em relação à hipótese nula. Então, um modelo que compreende o tipo de aprendizagem, ele é 299 vezes mais provável do que um modelo nulo. Isso que eu estou testando aqui contra um modelo nulo que inclui só o intercepto, que é a média lá. Então, isso aqui, mas assim, eu também não posso pegar esses valores e falar, nossa, se ele é 200 vezes, ele é muito, muito mais provável. Não, existem valores de referência. E aí eu tenho até aqui uma tabelinha que ela é super útil também. Esses valores de referência, eles não foram tirados do nada, eles têm bastante cálculo, um cálculo bem complexo aí por trás. Mas então, quando o base factor, ele tem valores muito pequenos aqui, de acordo com esses valores de referência, então ele indica evidência para a hipótese nula. E aí, a depender desse intervalinho aqui que ele fica, ele mostra uma evidência decisiva, uma evidência muito forte, uma evidência forte, até não evidência. O base factor também pode ser insensível, os seus dados também podem ser insensíveis, até para o base factor, assim. O base factor também pode não identificar a evidência nem para uma hipótese nem para outra, a depender dos seus dados. E aí, por outro lado, quando você tem valores muito grandes, você tem evidências muito mais fortes para a sua hipótese alternativa. Esse aqui é o cutoff da Bayesiana. Então, o que mais que eu te boto aqui? Tá, eu acho que é isso. Deixa eu voltar aqui para o R. Então, como vocês puderam ver aqui, o meu modelo que inclui um efeito da variável, tipo de aprendizagem, ele é muito mais provável do que um efeito nulo. E um efeito que inclui um efeito um modelo que inclui um efeito da modalidade de estimulação, ele é muito pouco provável comparado à hipótese nula. Então, um modelo que inclui uma interação não, mas os dois efeitos, tanto da modalidade da estimulação quanto do tipo de aprendizagem, ele também é bastante provável. E a interação entre os dois também. Isso aqui foi até um resultado que me deixou meio pensativa, assim, porque a ANOVA não mostrou exatamente isso, né? A ANOVA ela só mostrou um efeito do tipo de aprendizagem, mas a Bayesiana aqui está mostrando que um efeito que inclui as duas, os dois efeitos, ele é bem provável. Então, eu ainda nem sei muito bem como é que eu interpreto isso. Bom, e aí aqui eu rodei a mesma coisa para a variável ArcScore. Então, primeiro eu rodei a ANOVA tradicional, e aqui é igual tinha sido antes. O tipo de aprendizagem também foi significativo. Então, ok, isso a gente já tinha visto. E a nova Bayesiana também é a mesma coisa. Aqui, os efeitos não foram tão grandes, né? O base factor não foi tão grande quanto com a variável recordação livre, né? Então, aqui, como vocês podem ver, o tipo de aprendizagem, ele é 3 vezes, ele está no limite ali do que é uma evidência anedótica e do que é uma evidência considerável para a hipótese alternativa, de que existe um efeito dessa variável aqui sobre a recordação livre, enquanto as outras, elas foram insensibilidade dos dados. Os dados não são sensíveis o suficiente para te fornecer apoio a uma hipótese ou outra, no que diz respeito a essas variáveis aqui. Bom, então, era isso que eu tinha para mostrar no R, mas eu também abri o JASP aqui, porque eu queria apresentar muito rapidamente, nesses últimos 5 minutos, para vocês, o JASP, porque... O que é isso? O JASP deu? Vai. Deixa eu abrir de novo. Ué. Ele deu um problema aqui, deixa eu tentar de novo.
Bom, mas só falando um pouco do JASP, ele... Ah, tá aqui. Ele é um programa muito, muito, muito bacana. Eu sou suspeita para falar do JASP, porque eu devia ser paga, assim, porque eu falo muito bem do JASP, eu gosto demais dele. Ele é muito simples, muito amigável, e ele te mostra como fazer Bayesiana de uma maneira muito simples. Eu acho que, inclusive, essa era a ideia deles, mostrar que é fácil fazer Bayesiana. A Bayesiana está a alguns cliques de distância da sua análise. Então, eu vou pegar o meu banco aqui de novo. Como vocês podem ver, o banco, os arquivos que você abre aqui, eles têm que ser em CSV, tá? Eu não sei se dá para ser em outro formato, talvez dê, mas eu sei que XLSX não dá. Então tá aqui o meu banco, você quando abre o JASP, você já vê o seu banco de cara, você consegue também fazer manipular algumas variáveis aqui, se você quiser, tem até uns operadores aqui, umas aqui. Então você consegue manipular o seu banco por aqui mesmo. Você pode rotular ele aqui, então você pode colocar labels, tipo o grupo 1 era RP mais anótico. E aí ele nomeia, ele dá os labels aqui. Eu não vou colocar em todos, só para ilustrar mesmo. E aí, o que mais? Tá, então aqui em cima, ele mostra tudo o que você pode fazer no JASP. Na verdade, tem muito mais coisa aqui do lado. Você pode... Ó, tem muita coisa aqui que ele vai acrescentando lá em cima, quando você coloca. Eu deixei aqui só os que eu mais usava mesmo, mas aqui você pode pedir as descritivas. E todas as análises inferenciais, praticamente, ele tem o clássico e ele tem o bayesiano. Então, eu vou mostrar para vocês a bayesiana aqui, a nova bayesiana que eu rodei, para vocês verem como é simples. Então, a minha variável dependente era palavras recordadas, né, no teste final. Os meus fatores fixos eram um tipo de aprendizagem, modalidade da estimulação. Aí eu pedi aqui um base factor 1, 0. Você pode pedir... A única diferença entre esses dois base factors aqui é que o 1, 0 está contrastando a hipótese alternativa contra a hipótese nula, e o 0,1 está contrastando a nula com a alternativa. Então, só dá uma troca ali na razão, mas é a mesma coisa. Aqui eu vou pedir para comparar com o modelo nulo, vou pedir as descritivas, enfim, nem precisa pedir muita coisa, porque não posterior, não precisa, nem vou pedir mais nada, porque eu acho que essa tabelinha primeira aqui já me basta. Então, aqui vocês podem ver que o resultado ele é mais bonitinho do que no R, eu confesso. Mas é porque eu também não explorei muito no R outros pacotes de Bayesiana. Tenho certeza que dá para achar isso aqui no R e até mais. Então, o que essa tabelinha, essa primeira tabela quer dizer? Que é a que me interessa, né? Esse PM aqui, ele está dizendo sobre os priors. Eu não cheguei a falar de prior e posterior com vocês, porque isso aí já é uma Bayesiana mais avançada. Eu realmente conheço mais do base factor do que da Bayesiana em si. Conceitualmente, eu até entendo a Bayesiana, mas a parte da estatística, a parte matemática mesmo, eu acho meio complicada, ainda preciso aprender muito. Mas, inclusive, eu não sei se eu comentei com vocês, mas tem uma sutileza grande, assim, que é bem determinante da diferença da estatística frequentista para Bayesiana. Enquanto a frequentista, ela está observando a probabilidade dos seus dados, dado a sua hipótese. Ai, socorro. O valor P, ele está lá avaliando a probabilidade dos seus dados, dado que a hipótese nula é verdadeira. Então, ele está avaliando a probabilidade dos seus dados, dado que você tem tal hipótese. E a Bayesiana, por outro lado, ela avalia a probabilidade da sua hipótese, dado que você tem os seus dados. Isso porque, para a Bayesiana, os seus dados são provavelmente verídicos, porque eles provavelmente refletem a realidade, e o que você tem que testar é a sua hipótese. Então, você tem os seus priors, que são as suas informações anteriores a rodar o modelo, e aí você coleta dados para você ir atualizando os seus priors até que você tenha uma posterior, que é a probabilidade posterior de você ter aquela hipótese. Então, ela é diferente, conceitualmente, ela é diferente da frequentista por isso, mas tem muito mais coisa. E, assim, a Bayesiana é um universo, tem muita coisa para falar sobre Bayesiana. Então, aqui, nesses priors, eles estão todos com o mesmo número, porque eles têm que somar 1, é uma probabilidade, e eu não tenho nenhuma hipótese para
achar que um modelo é mais provável do que outro, inicialmente, a priori, né? E mesmo se eu tivesse alguma a priori mais forte em relação a algum modelo, eu nem sei como é que eu faria isso aqui no Jasper. Eu acho que isso aqui é default mesmo, eu não sei mudar esse prior aqui. Essa segunda coluninha aqui são os posteriors, então o modelo que tem um maior posterior, ele é o mais provável, e aqui é de fato que a gente tinha visto que o modelo que inclui o efeito da variável tipo de aprendizagem é o mais provável. Ele tem um valor maior aqui. Esse BFM aqui, ele é o erro, eu não entendo muito bem, eu descarto essa coluna, ela não é muito importante. E aqui a gente tem o mesmo resultado que a gente viu lá no R, né? O modelo que inclui o tipo de aprendizagem, ele é 299 vezes mais provável do que a hipótese nula, que é esse zerinho aqui. E a mesma coisa, a mesma interpretação é feita para os demais. De resto, aqui eu nem olho muito essas outras tabelas, porque eu acho que o que me importa é esse base factor aqui. Ele é o mais importante. E aí, para mostrar também uma análise de mediação aqui, ele está aqui ela é um tipo de modelagem por equação estrutural, né? Então, ela fica aí. Vocês podem ver que aqui no JASP tem tudo, tem muita opção. Você pode fazer a nova, normal e bayesiana. Inclusive, como eu até já falei, né? Os caras que fizeram JASP, eles fizeram assim isso de propósito para te mostrar que é a mesma coisa você fazer uma análise frequentista e uma bayesiana, elas têm o mesmo, se aperta botões iguais, então eles querem te aproximar para a bayesiana, te falar, olha, isso aqui não é tão difícil assim. Então tá, na mediação aqui, vai ser a última coisa que eu vou falar, meu Deus, já deu 3 horas. Então, os preditores são tipo de aprendizagem, é o meu preditor, a minha mediadora é o ArcScore, cadê ele? ArcScore. E a minha variável resultado é o tipo de aprendizagem, né? Aqui, o JASP, eu vou te pedir isso aqui, efeito total, resíduo, nem preciso. Bootstrap, o JASP nem deixa menos de 1000 replicações de bootstrapping, então é isso mesmo, ele leva não mais do que 1 minutinho para rodar, é bem rápido. E aí eu vou até pedir para plotar também para vocês verem bem uma limitação do JASP, que é em relação aos gráficos. Isso é o que me quebrou um pouco as pernas no mestrado, porque eu fiz análise toda no JASP, e os gráficos não são lá essas coisas, assim. Foi ruim. E assim, apesar do JASP ser super amigável, super legal, super bacana, ele tem uma série de limitações. Então, teve um momento também que eu precisei fazer uma correção numa nova, que era a correção de Gabriel, um post-hoc com uma correção diferente, que não era Bonferroni, não era Tuque, era uma correção de Gabriel. E ele não tinha essa correção aqui. Então, eu acabei nem fazendo essa análise, eu não lembro mais por que eu precisei dela, mas, enfim, o JASP não tinha. Então, eu acho que as principais limitações são gráficos. Vocês vão ver agora como é que vai sair esse gráfico daqui. Ele não fica muito bonito. O do R ficou bem melhor. E também, assim, você vai esbarrando, né? Depende muito, isso é muito peculiar de cada estudo, mas, enfim, você vai esbarrando em alguns problemas, algumas limitações do JASP. E apesar dele estar sempre sendo constantemente atualizado, uma hora você vai precisar de alguma coisa e o JASP não vai ter. Então, o R, ele é bem mais completo. Então, apesar de eu amar o JASP mais do que tudo, ele não resolve todos os seus problemas. Enfim, o R ainda é uma ferramenta mais potente para análise de dados. Ai, meu Deus, isso aqui vai demorar, gente, será? Antes ele não estava demorando muito. Mas, enfim, depois eu posso mandar no grupo para vocês esse output aqui, não tem problema. Porque senão vai atrasar muitas pessoas. Não tem problema, depois eu mostro para vocês, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar, então. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que eu falei demais, meu Deus. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, espero saber responder, né? Talvez eu nem saiba, mas é isso. Parabéns, Beatriz, muito boa a sua apresentação. Obrigada, Tamires. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Muito legal, Bia, parabéns aí pelo teu conhecimento. Eu só fiquei pensando aí no bias factor, né? Porque, aí me corrijo também, estou começando a ler isso de prior e posterior, mas eu acho que existe uma relação de, por exemplo, multiplicar o odds
prévio, né, que seria o prior, vezes o fator de Bayes para achar um odds ratio posterior. Sim. Tem isso, é porque o fator de Bayes, ele é um pedacinho da equação. Sim. Tem uma equação mais completa que é para você achar o posterior mesmo. Então ele é só um pedacinho ali, uma razãozinha que avalia a força de evidência de um modelo sobre outro. Mas realmente ele é uma equação maior, e aí essa equação maior ela é um pouco mais complexa, porque a Bayesiana envolve lá umas probabilidades condicionais mais difíceis, mas ele é de fato só um pedacinho ali da equação. Que eu fico pensando até eventualmente se não é interessante definir o prior do teu estudo para ver quantas vezes o fator de Bayes está multiplicando. Né? Uhum. Pois é, isso é algo que eu tenho que entender mais mesmo, porque como eu fiz no JASP, a minha análise, eu não tive como mexer no prior, ele era meio que default ali, e eu realmente não sabia como modificar isso. Mas eu também não sei se eu teria alguma hipótese forte o suficiente para me fazer manipular o prior e para que ele tenha, para que algum modelo tenha maior probabilidade que outro. Eu já li também em algum lugar que um prior não forte, vamos dizer assim, ele também não é muito útil, porque, enfim, você Mas não. eu acho que essa que é a ideia, né? Quer dizer, se o prior for fraco, né? Então, sei lá, a banana funciona para COVID. Então, nem um Nem bias adianta fazer. 100 vai mudar, entendeu? Então, eu acho que tem isso também, porque eu fico pensando que, no fundo, se você, né, aquela tabelinha que você mostrou, o bias factor de 100 é muito provável de rejeitar a hipótese nula ou alguma coisa assim, em favor da hipótese alternativa, eu acho que é interessante pensando num prior normal, né, na literatura. Mas também fica uma tradução que, no fundo, vira quase um valor de P de uma outra maneira, entendeu? É igual a um P de 10 a menos 6, sabe? Então, Uhum. acho que é isso que se quer evitar um pouco também, né? Para você. E aí, Isso claro, é um ponto. tem aquela questão que o pesquisador, essa é a fraqueza, o pesquisador ele pode manipular o prior e falar que é um prior tanto, e aí fazer uma definição a posteriori, enfim, pode acontecer isso, né? Mas eu acho que é uma maneira interessante de pensar, e aí acho que a pessoa pode definir o prior. Eu acho que em alguns casos o prior é muito que nem a prevalência da população ou a probabilidade pré-teste, né? Então, se você quer ver se um teste faz diagnóstico, sei lá, de câncer de mama, né? Então, você sabe que a prevalência em mulher de 50 anos é 1%, então esse é o teu prior. Claro que em pesquisa, você vai falar qual que é o prior do TDCS para depressão, né? Você fica, não sei, né? Depende da evidência. Mas, sei lá, talvez é uma outra maneira de raciocinar, acho que é interessante também. Eu acho que eu concordo plenamente. Eu acho que a gente pode usar a Bayesiana ainda para que ela seja ainda mais informativa, porque Sim. o prior não informativo, ele também não é assim O estudo, né? No fundo, então. Né? então, É o que é para refletir um pouco também, né? pois é. Eu até vou estudar mais um pouco disso. Eu ainda não dominei muito não esse assunto. Legal. Oi, Bia. Oi, Beatriz. Eu achei muito legal a sua apresentação. E essa coisa de você lembrar, eu estava lendo sobre umas técnicas de memória, de memorização. E tem umas coisas de você associar as palavras entre si que você lembra melhor, né? É com isso que você baseou sua teoria de mestrado. Isso. Pensar Foi em uma das técnicas de coisas. memorização. E tem um detalhe que eu acho que eu não falei também, é porque tem uma série de estudos mostrando também uma associação de F3 para codificação, isso, ok, mas também para esse processo de organização de memória. Então, pacientes que, inclusive, têm lesão em F3, eles têm uma dificuldade muito grande em aplicar estratégias de agrupamento semântico. Então, é uma evidência também de que essa área provavelmente está associada a esse tipo de processamento. Então, mas é uma técnica super usada, você agrupar, e não necessariamente em função de um grupo semântico, de uma categoria taxonômica, mas assim, em função da rima, sei lá, você tem que. É porque é uma situação muito experimental, né? Mas, por exemplo, você tem uma lista de palavras para memorizar, e aí tem pão, cão,
sei lá, palavras que terminam em "ão", e outras palavras que terminam em "elo", e aí você agrupar também em função dessa característica em comum, desse estímulo, isso é uma estratégia bem eficiente para a memória. Isso usaria partes diferentes do cérebro. Porque você tá. Como que você escolheu o site de estimulação, assim? Primeiro, porque eu vi. Na verdade, eu também estava replicando um outro estudo, né? Teve um estudo anterior que encontrou, na verdade, um efeito deletério da estimulação para a memória, nesse mesmo esquema, assim. Então, eles encontraram que a prática de recuperação associada à estimulação anótica de F3 piorou a memória. E eles até viram lá que pode ter gerado um ruído neuronal, que durante a codificação atrapalhou, enfim. Mas aí, o que me motivou foi, primeiro, estudos mostrando que F3 estava associada à codificação. Então, inicialmente, eu estava interessada em melhorar a codificação, memória episódica. E, em segundo lugar, esse estudo de neuropsicologia e de ressonância também, estudos de imagem, mostrando que essa regiãozinha F3 ativa quando os participantes estão fazendo esse tipo de... quando eles são demandados, quando eles são meio que forçados, né, dentro do paradigma experimental, são induzidos a ter esse processamento relacional, assim, de agrupamento semântico, enfim. Você colheu neuroimagem disso? Não. Se tivesse colhido, daria para fazer umas simulações, né? Você já falou disso, Nimes. Nossa, se tivesse, você tem noção, a TDCS que a gente usou, o meu orientador teve que pagar do bolso dele. Então, assim, a gente não tinha nenhum financiamento. Então, não tinha como mesmo usar a neuroimagem e nada além da TDCS. Meu, parabéns pelo estudo, muito legal mesmo. Valeu, obrigada. Muito legal mesmo, Beatriz. Tem alguns comentários aqui, mas acho que o pessoal parabenizando e algumas pessoas que avisaram que tiveram que sair. Tá bom, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Não, acho que é isso. Obrigado. Alguma demanda para a semana que vem? Alguma coisa específica de estatística? Eu acho que eu poderia preparar, mas precisaria saber exatamente o que vocês gostariam de ver. Do pós-doc eu ainda não tenho os dados para apresentar. Olivia tá subindo muito. Então, tá, porque eu tô seguindo, eu tentei dar uma olhada em cursos, assim, a gente já passou pelo iniciante, tem coisas de um intermediário e até do avançado, assim, então, do R, né, então, a gente foi relativamente rápido em assuntos bastante complexos. É real, o nível tá subindo muito, muito rápido. Vocês querem uma revisão? Eu acho que seria legal uma revisão, porque a gente sempre esbarra em problemas pequenos durante a análise, e aí saber o tijolinho por tijolinho é muito útil para resolver problemas no R. Vamos de revisão, então? Vamos, acho legal. Como está o nível das outras pessoas em relação ao R? Eu ainda estou pegando bem o iniciante mesmo, então a revisão para mim ia ser ótima, porque aí revisa o que a gente já pegou e aprofunda um pouquinho mais. Eu não sei agora também se o resto do grupo já não está mais avançado, então não tem como muito... Legal, acho que então a gente pode ficar com a revisão. Alguém quer fazer? Senão eu posso preparar. Tchau, Paulo. Então eu faço a revisão para daqui 15 dias, pode ser? Perfeito. Então, beleza. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Beatriz. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau.